Fala galera do canal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo daqueles que a gente senta, pega a pipoca e viaja no tempo. Hoje eu quero trocar uma ideia muito séria com vocês sobre um filme que dividiu águas no cinema de terror e ação de grande orçamento. Estou falando de Guerra Mundial Z, que saiu lá em 2013, estrelado pelo Brad Pitt. Cara, vocês têm noção de que já faz bem mais de uma década que essa loucura estreou? O tempo voa de um jeito assustador, quase tão rápido quanto os zumbis desse próprio filme. E olha, o papo de hoje não é só aquela resenha básica de "Ah, achei legal" ou "Ah, achei ruim". A gente vai mergulhar fundo nos bastidores caóticos, nas polêmicas, na trilha sonora foda, nas curiosidades bizarras e, claro, naquela montanha-russa que é a narrativa desse longa. Então, se você curte esse tipo de análise completa, misturada com aquela dose sincera de opinião de quem respira cinema todo santo dia, já esmaga o botão de gostei e vem comigo porque a jornada hoje é longa e cheia de mortos-vivos correndo na velocidade da luz. Vamos começar do começo, porque a minha primeira experiência assistindo a esse filme no cinema foi bizarra. Eu lembro perfeitamente de entrar na sala esperando um filme clássico de zumbi. Sabe aquela pegada meio The Walking Dead, onde os monstros andam arrastando os pés, gemendo, e o perigo real vem do derama humano ou do cerco lento? Pois é, eu quebrei a cara logo nos primeiros minutos. Quando a ação começa em Filadélfia, o filme simplesmente te joga no meio do caos sem te dar tempo de respirar. O trânsito travado, a família do Jerry Lane, o personagem do Brad Pitt, tentando entender o que tá rolando, e do nada, bum! Um maluco se jogando contra o vidro de um carro, e pessoas correndo como se não houvesse amanhã. Aquilo me deu um pico de adrenalina que pouquíssimos filmes de blockbusters conseguiram repetir nos últimos anos. A velocidade com que a infecção se espalha e a agressividade dos infectados transformaram totalmente a dinâmica do gênero. Não era mais sobre se esconder e economizar munição. Era sobre correr o mais rápido que suas pernas aguentassem. Mas antes de a gente falar da história em si, eu preciso soltar um desabafo de fã aqui com vocês. Quem aí leu o livro original do Max Brooks? Se você leu, sabe perfeitamente que o filme tem tanta relação com o livro quanto o Batman tem com o Ursinho Pooh. Brincadeiras à parte, o livro Guerra Mundial Z é uma obra-prima da literatura de ficção científica e terror político. Ele é escrito como se fosse um relatório da ONU pós-guerra, coletando depoimentos de sobreviventes ao redor do mundo. É um troço super realista, focado em táticas militares, geopolítica, religião e isolacionismo. Quando anunciaram que o Brad Pitt comprou os direitos e faria o filme, a galera pirou. A expectativa estava no teto. Mas o que Hollywood fez? Pegou o título, jogou o conceito antológico no lixo e transformou tudo em um thriller de ação focado em um único herói salvador da pátria. Na época, confesso que fiquei bem puto com isso. Achei uma baita falta de respeito com o material original. Porém, revendo o filme hoje em dia, com a cabeça fria e deixando o livro de lado, eu consigo enxergar os méritos dele como uma obra isolada. É um baita filme de ação pop, mesmo que tenha ignorado a essência da obra literária. O ritmo desse filme é uma coisa que me intriga muito. Ele tem uma cadência meio errática, e eu não sei se isso foi intencional ou reflexo dos problemas gigantescos que eles tiveram na produção. E confia em mim, a gente vai falar muito sobre a produção caótica daqui a pouco. A introdução na cidade é rápida, desesperada. Depois, o filme dá uma freada brusca, quando o Jerry e a família conseguem refúgio naquele navio da Marinha Americana no meio do Oceano Atlântico. Ali, o clima muda. Vira um negócio mais procedural, com militares discutindo estratégias em salas escuras com telas de computador brilhando. Essa quebra de ritmo é bizarra. Você sai do puro suco do desespero urbano e entra numa pegada meio CSI, com vírus apocalíptico. E é exatamente aí que o filme começa a traçar sua linha mestre, a busca pela origem do surto. Acho muito interessante como o filme usa o Jerry Lane como essa figura do ex-investigador da ONU, que só quer proteger a família. Ele não é um super-herói com poderes. Ele não é um Rambo cheio de metralhadoras, pelo menos não no começo. Ele é só um cara muito observador, inteligente, que sabe como ler cenários de crise. E a atuação do Brad Pitt entrega muito bem isso. Ele tá com aquela cara de cansado, de quem não dorme há dias, preocupado com as filhas,
mas com aquele olhar clínico de quem está prestando atenção em cada detalhe ao redor. Quando os figurões do governo dizem para ele que, se ele não ajudar a escoltar o jovem cientista até a Coreia do Sul para achar a cura, a família dele vai ser chutada do navio de volta para a terra firme infestada, você sente o peso da escolha dele. É pura chantagem emocional governamental, mas o cara faz o que tem que fazer. É o clássico motor do herói relutante que a gente adora ver no cinema. Aí, a gente entra na primeira grande missão de campo. E é aqui que o filme começa a mostrar umas decisões de roteiro que, sinceramente, até hoje me fazem rir e passar raiva ao mesmo tempo. O Jerry é enviado para uma base militar na Coreia do Sul, junto com um virologista prodígio, o Dr. Andrew Fazbach. O filme passa uns 10 minutos construindo esse cientista como a única esperança da humanidade, o gênio que entende a biologia do vírus, o cara que vai salvar o mundo. Eles pousam na base no meio de uma tempestade, tudo escuro, clima tenso de primeira linha. Os zumbis atacam na pista de pouso. É um tiroteio danado, uma correria da porra. O cientista entra em pânico, tenta correr de volta pro avião, tropeça na rampa molhada, cai e... a própria arma dele dispara acidentalmente e estoura a cabeça dele. Cara, na primeira vez que eu vi isso no cinema, a sala inteira soltou um som de choque misturado com riso nervoso. O único cara que podia salvar o mundo morre da forma mais estúpida e anticlimática possível, em menos de 5 minutos de missão. Que decisão de roteiro corajosa, bicho! Ou muito estúpida, dependendo de como você olha. Eu acho genial pelo fator choque. Quebra totalmente o clichê do mentor que guia o herói até o fim. Sem o cientista, o Jerry fica com o abacaxi na mão. Ele precisa virar o investigador principal e começar a juntar as peças do quebra-cabeça sozinho. Nessa base na Coreia, ele conversa com os militares meio traumatizados que estão trancados lá dentro. É aqui que entra um dos momentos mais legais de construção de universo do filme, que é a história do paciente zero. Eles contam que o primeiro caso surgiu ali perto, com um soldado que ficou insano depois de ser mordido por um fazendeiro local. E o médico da base tentou tratar o cara sem saber o que era, acabou sendo mordido e virou o paciente 1. O filme cria uma atmosfera muito claustrofóbica e sombria nessa parte da Coreia. É tudo cinzento, úmido, escuro. Uma vibe totalmente diferente do caos ensolarado da Filadélfia. É esse dinamismo de cenários que faz o filme não ficar chato, mesmo quando a história dá umas derrapadas feias na lógica. E por falar em lógica, é nessa base que o Jerry encontra um ex-agente da CIA que está trancado numa cela. Esse personagem é interpretado pelo David Morse, um baita ator que faz muito bem esse tipo de papel de maluco consciente. O cara tá sem dentes, com um olhar psicótico, e solta uma pista que muda o rumo do filme. Ele manda o Jerry ir para Jerusalém. Por quê? Porque, segundo ele, Israel sabia do surto antes de todo mundo e construiu uma muralha gigantesca ao redor da cidade para se isolar do resto do mundo. Quando eu ouvi isso no filme pela primeira vez, achei uma sacada geopolítica sensacional e muito alinhada com o que o livro do Max Brooks costumava discutir. Faz todo o sentido dentro de um cenário de pandemia global, que governos com forte inteligência militar tomem medidas drásticas antes da grande massa descobrir. O problema é como o filme executa a saída dessa base. Mais uma correria, mais zumbis brotando do chão, e os militares se sacrificando para o Brad Pitt conseguir decolar no avião. É o clássico clichê de ação, onde todo mundo morre para dar passagem para o protagonista bonito. Mas tudo bem, a gente releva porque o ritmo te mantém preso na cadeira. Quando o avião decola em direção a Israel, o filme dá mais uma daquelas desaceleradas. A gente vê o Jerry no telefone via satélite com a esposa, tentando manter a sanidade mental enquanto o mundo desaba lá embaixo. Essas cenas mais calmas dentro do avião são cruciais para o filme funcionar. Se fosse apenas 2 horas de correria ininterrupta, a gente ia sair do cinema com dor de cabeça. Esse respiro te faz lembrar do que está em jogo, a humanidade e a família do cara. Mas o que me impressiona de verdade nesse trecho intermediário do filme é a fotografia. Eles conseguem transmitir uma sensação de isolamento brutal. Você vê imagens aéreas de cidades queimando no horizonte, enquanto o avião voa na segurança relativa da estratosfera. É uma beleza meio trágica, sabe?
que te prepara psicologicamente para o próximo grande pico de insanidade que o diretor Mark Forster preparou para nós. E então, meus amigos, nós chegamos a Jerusalém. E aqui a gente precisa parar tudo e analisar a sequência mais icônica, absurda, impressionante e, logisticamente falando, mais estúpida da história dos filmes de zumbi. Quando Jerry chega lá, ele descobre que Israel realmente conseguiu se salvar criando uma fortaleza impenetrável. As muralhas são monumentais. Lá dentro, a vida parece quase normal, uma mistura de refugiados do mundo inteiro celebrando o fato de estarem vivos. O Jerry se encontra com o chefe da Mossad, o Jürgen Warmbrunn. A explicação que o Warmbrunn dá sobre como eles descobriram o vírus é fascinante, a política do 10º homem. Basicamente, se 9 pessoas olham para os mesmos dados e chegam à mesma conclusão, o 10º homem tem a obrigação de discordar e assumir a hipótese mais absurda como verdadeira, para se preparar para o pior. Eles interceptaram uma mensagem da Índia, falando sobre soldados lutando contra rakshasas, demônios/mortos-vivos, e enquanto o mundo ignorou, Israel levou a sério e ergueu os muros. Cara, isso é um roteiro inteligente de verdade. É o tipo de detalhe que me faz valorizar o filme. Mas aí vem a parte em que o bom senso do ser humano decide tirar férias coletivas. Os refugiados que foram acolhidos dentro dos muros começam a comemorar. E como eles comemoram? Pegam um megafone, caixas de som gigantescas e começam a cantar músicas de celebração e paz a plenos pulmões. O som ecoa por quilômetros. Do lado de fora dos muros, existem literalmente milhões de zumbis vagando pelo deserto. E qual é a principal característica desses zumbis que o próprio filme estabeleceu desde o primeiro minuto? Eles são atraídos pelo som. Quando aquela cantoria começa, eu lembro de ter pensado no cinema. Pronto, vai dar merda. E deu uma merda colossal. Os zumbis começam a correr em direção ao muro feito loucos. E eles não batem no muro e param. Eles começam a se empilhar uns em cima dos outros. É o efeito formigueiro humano. Um subindo nas costas do outro, criando uma rampa viva de corpos em alta velocidade até alcançarem o topo da muralha de dezenas de metros de altura. Visualmente, essa cena é um absurdo de linda e aterrorizante. O CGI da época segura muito bem o tranco e a escala da destruição é de cair o queixo. Mas me diz uma coisa, sério mesmo, ninguém na segurança militar de Israel pensou em colocar uma placa escrita: "Por favor, calem a boca", na entrada da cidade? Ninguém pensou que caixas de som no último volume, do lado de uma horda de monstros auditivos, seria uma péssima ideia? É aquele típico momento de Hollywood, onde os personagens precisam tomar uma decisão absurdamente idiota para a trama poder avançar. E cara, a invasão que se segue é o caos absoluto. A cidade fortificada vira um moedor de carne em questão de minutos. Os zumbis despencam do topo dos muros, caindo em cima das pessoas, correndo pelas ruelas estreitas de Jerusalém. É uma das sequências de ação mais bem coreografadas que eu já vi, com a câmera se movendo freneticamente entre o desespero das pessoas e a violência dos ataques. No meio desse pandemônio todo, o Jerry tá tentando correr de volta pro aeroporto para escapar daquele inferno. É nessa fuga que o filme introduz uma das minhas personagens favoritas, a Segen, uma soldada das Forças de Defesa israelenses que é designada para escoltar o Jerry. Durante a correria pelas ruas, um zumbi morde a mão da Segen. Em qualquer outro filme, esse seria o momento em que a personagem esconde a mordida, chora e depois vira um monstro na pior hora possível. Mas o Jerry Lane é um cara prático, bicho. Ele simplesmente saca uma faca/facão, joga a soldada no chão e amputa a mão dela ali mesmo, no meio do tiroteio e da correria, em menos de 5 segundos. Ele bota um torniquete improvisado e fala: "Vamos embora". Aquilo foi sensacional. Uma das atitudes mais realistas e brutais que um protagonista poderia ter para salvar alguém da infecção rápida. A partir dali, a Segen entra pro time fixa e cria uma dinâmica muito foda de sobrevivência com o Jerry. Depois de quase serem devorados vivos na pista de decolagem, o Jerry e a Segen conseguem embarcar no último segundo em um avião comercial da Belarus Airways que estava saindo dali. E essa transição de Jerusalém para o avião nos leva para o terceiro ato do filme, que sofreu uma das maiores reformulações da história do cinema moderno.
Mas antes de entrar nos bastidores dessa mudança, vamos focar no que ficou na tela. Eles estão lá no avião, todo mundo tenso, a Sagen com o braço enfaixado, sangrando, com uma dor desgraçada. O Jerry tá exausto, tentando processar tudo o que viu em Jerusalém. Porque enquanto o caos acontecia nas ruas, ele percebeu algo estranho. Ele viu um zumbi passar direto por um garotinho muito magro e debilitado no meio da rua, ignorando o moleque completamente, como se ele fosse invisível. Ele também lembrou do soldado coxo na Coreia do Sul, que os zumbis não atacaram. O cérebro do investigador começa a ligar os pontos. Por que os zumbis ignorariam certas pessoas? Essa calmaria dentro do avião dura pouco, porque como o azar do Brad Pitt nesse filme a nível internacional, acontece o óbvio. Tinha um zumbi escondido na área de carga, ou na primeira classe. Um comissário de bordo abre uma cortina e a parada vira um inferno confinado a 10.000 metros de altura. Cara, claustrofobia pura. Fazer uma cena de ataque de zumbi dentro do corredor estreito de um avião comercial é uma sacada genial de direção. As pessoas começam a se infectar em efeito dominó, os assentos voando, o desespero geral, passageiros tentando se trancar nos banheiros. Não tem para onde correr. O Jerry percebe que a cabine inteira vai ser tomada em segundos. E qual é a solução brilhante do nosso herói? Ele simplesmente pega uma granada de fragmentação que estava com a Sagen, puxa o pino e joga no meio dos zumbis no corredor do avião. Bum! A explosão abre um rombo gigantesco na fuselagem do avião. O ar começa a sugar tudo para fora. Zumbis, malas, poltronas e passageiros são arremessados para o céu. É uma cena plasticamente insana, mas que logicamente condena o avião à queda livre. O avião cai nas florestas do país de Gales. E aqui a gente vê o nível de sorte e a armadura de roteiro do Brad Pitt. O avião comercial se despedaça por completo, explode, vira uma bola de fogo no meio das montanhas. Morre literalmente todo mundo, mas o Jerry Lane e a Sagen sobrevivem. O Jerry acorda cravado por um pedaço de metal na barriga, mas consegue levantar, puxar a Sagen e caminhar até uma instalação da Organização Mundial da Saúde, OMS, que fica ali perto em Cardiff. É uma daquelas conveniências de roteiro que você tem que aceitar sorrindo, porque se for parar para questionar a física desse acidente aéreo, o filme acaba ali. Eles chegam cambaleando na porta da instalação e o Jerry desmaia. Essa mudança brusca de cenário nos leva para o trecho final do filme, que é essencialmente um filme de suspense clássico de sobrevivência em ambiente fechado. É um contraste absurdo com a escala épica de Jerusalém. E sabe por que isso aconteceu? Porque o final original do filme era completamente diferente e foi totalmente descartado depois que o filme já estava gravado. Originalmente, o avião não caía no país de Gales. O avião pousava na Rússia. Lá, o Jerry e a Sagen eram recrutados à força pelo exército russo para lutar na linha de frente contra os zumbis. O Jerry virava um guerreiro implacável, matando zumbis com machados no inverno russo gelado, descobrindo que os zumbis eram fracos contra o frio. Enquanto isso, a esposa dele era forçada a se tornar concubina de um soldado americano no navio, para garantir a sobrevivência das filhas. Era um final super sombrio, violento e pessimista. Os executivos do estúdio assistiram ao primeiro corte do filme e acharam um desastre completo. Disseram que a mudança de tom destruía o filme. Então, eles gastaram mais de 40 milhões de dólares extras para reescrever e regravar todo o terceiro ato do filme do zero, criando essa sequência do laboratório da OMS no país de Gales. E quer saber da minha opinião sincera? Foi a melhor decisão que eles tomaram. O final que foi para os cinemas é infinitamente superior e mais tenso do que essa bizarrice russa que eles tinham planejado. Quando Jerry acorda no laboratório da OMS, já se passaram 3 dias. Ele tá todo enfaixado, enfraquecido, mas a mente dele continua funcionando a 1000 por hora. Ele tá sendo vigiado pelos cientistas sobreviventes da instalação, que estão super desconfiados, achando que ele pode ser um espião ou alguém perigoso. Mas o Jerry logo põe as cartas na mesa, liga pro amigo dele na ONU para provar quem ele é e apresenta a teoria que ele formulou depois de observar aqueles incidentes em Jerusalém e na Coreia. Ele explica para os doutores da OMS: os zumbis são predadores perfeitos, certo?
mas todo predador busca espalhar o seu vírus para hospedeiros saudáveis e viáveis. Se uma pessoa está com uma doença terminal, grave ou mortal, o vírus entende que aquele corpo é um hospedeiro inadequado, porque vai morrer em breve de qualquer forma. Logo, o vírus ignora essa pessoa para não desperdiçar tempo e infecção. A sacada do Jerry é usar uma doença mortal como camuflagem. Se eles se infectarem propositalmente com um patógeno perigoso, mas tratável, os zumbis vão passar direto por eles como se fossem fantasmas. A teoria faz todo o sentido científico dentro da lógica ficcional do filme. Os cientistas acham a ideia genial, mas tem um pequeno, minúsculo problema técnico. O estoque de patógenos e doenças mortais fica guardado no bloco B do laboratório. E o bloco B foi completamente tomado pelos funcionários que se transformaram em zumbis logo no início do surto. Existem cerca de 80 zumbis trancados lá dentro, vagando pelos corredores silenciosos. Para conseguir testar a teoria, alguém precisa ir até lá nojento, entrar no cofre, pegar uma amostra de uma doença e voltar vivo. E quem vai ser o voluntário? Obviamente, o nosso querido Brad Pitt, acompanhado da Sagan e do diretor do laboratório. Essa sequência no laboratório da OMS é, para mim, a melhor parte de todo o filme em termos de puro suspense e construção de atmosfera. O diretor Mark Forster, que vinha errando a mão em várias cenas de ação com aquela câmera tremida insuportável que dá labirintite, aqui ele acerta em cheio. Ele diminui o ritmo drasticamente. Vira um jogo de gato e rato silencioso. Como os zumbis são extremamente sensíveis ao som, o Jerry e a equipe precisam caminhar descalços ou de meias, evitando pisar em cacos de vidro, papéis ou qualquer coisa que faça o menor barulho. A tensão é palpável. Cada passo que eles dão faz o seu coração disparar. O silêncio do laboratório abandonado, com aquela iluminação clínica e fria, cria um ambiente assustador. Você consegue ouvir a respiração ofegante dos personagens. É o oposto total da grandiosidade de Jerusalém, mostrando que o filme sabe trabalhar muito bem o terror íntimo quando quer. Eles vão avançando pelos corredores, abrindo portas com cuidado, até que inevitavelmente algo dá errado. Eles fazem um barulho acidental, e os zumbis que estavam em estado de letargia despertam com tudo. Aquela correria insana recomeça. No meio do desespero, o grupo se separa. A Sagan e o cientista da OMS batem em retirada em direção ao bloco principal, despistando alguns monstros, enquanto o Jerry Lane corre na direção oposta e consegue se trancar sozinho dentro do cofre de segurança máxima, onde estão guardadas as amostras das doenças. Ele tá seguro ali dentro, mas tá encurralado. Não tem outra saída. Agora o Jerry tá lá dentro do cofre, respirando fundo, olhando para as prateleiras cheias de frascos com nomes de vírus e bactérias terríveis. Do lado de fora da porta de vidro duplo do cofre, tem um zumbi parado. E não é qualquer zumbi, é um cientista que virou monstro, que fica batendo os dentes de um jeito bizarro, estalando a mandíbula olhando fixamente para o Jerry. Essa imagem desse zumbi estalando os dentes virou uma das marcas registradas do marketing do filme, e com razão, é assustador pra caramba. O monstro sabe que tem carne fresca ali dentro, só tá esperando a porta abrir. O Jerry percebe que a única forma de sair dali vivo e provar a sua teoria para o mundo é sendo a própria cobaia humana. Ele pega uma seringa, escolhe um frasco de uma bactéria ou vírus desconhecido, mas que ele sabe que tem cura se tratada a tempo. Puxa o líquido e injeta na própria veia. Cara, que cena forte. Você vê a coragem do cara estampada nos olhos dele. Ele não sabe se a teoria tá certa. Se ele estiver errado, ele vai abrir a porta e ser despedaçado vivo em segundos. Se estiver certo, ele muda o rumo da história da humanidade. Ele se senta no chão e espera alguns minutos para o patógeno se espalhar pelo seu organismo. Ele pega um bloco de notas e escreve uma mensagem para a câmera de segurança, dizendo para os cientistas no bloco principal o que ele fez. Ele respira fundo, caminha até a maçaneta da porta de metal e gira. O clique da porta abrindo ecoa pelo corredor. O zumbi que estava do lado de fora avança instantaneamente com aquela agressividade brutal. Ele entra no cofre com os dentes arreganhados, chega a poucos centímetros do rosto do Brad Pitt, cheira o ar, dá uma olhada minuciosa de cima a baixo e simplesmente vira as costas e vai embora. Bicho,
O alívio que você sente nessa cena é indescritível. A teoria estava absolutamente correta. O vírus do zumbi rejeitou o Jerry porque detectou que o corpo dele estava estragado pela doença que ele tinha acabado de injetar. A caminhada do Jerry de volta para a área segura do laboratório é uma das cenas mais satisfatórias do cinema de ficção científica. Ele sai andando calmamente pelos corredores cheios de mortos-vivos, correndo de um lado para o outro. Os monstros passam por ele trombando nos ombros dele, mas ignoram a presença dele completamente, como se ele fosse uma parede ou um móvel do cenário. Ele até para numa máquina de refrigerante no meio do corredor infectado, compra uma latinha de Pepsi, toma um gole bem calmo, fazendo aquele barulho delicioso de gás saindo, e joga a lata no chão de propósito, para fazer barulho e atrair os zumbis longe dele. É uma demonstração de pura confiança e alívio de quem acabou de decifrar o código da sobrevivência humana. Quando ele chega na eclusa do bloco principal e os cientistas abrem a porta para ele, a sensação de vitória é fantástica. Eles aplicam um antídoto para a doença que ele injetou e começam a trabalhar imediatamente no plano de distribuição em massa dessa camuflagem. Com essa descoberta, o filme caminha para sua conclusão de um jeito muito mais esperançoso do que o livro jamais ousou ser. O Jerry consegue finalmente se reencontrar com a esposa e as filhas, em uma zona de refugiados segura em Freeport, na Nova Escócia. A gente vê uma montagem final mostrando o que aconteceu com o mundo depois disso. Os governos começam a fabricar em massa essa vacina, que funciona como uma camuflagem invisível contra os infectados. Os soldados agora conseguem caminhar livremente no meio das hordas de zumbis para resgatar sobreviventes civis que estavam encurralados em prédios e cidades destruídas. O exército começa a queimar os monstros de forma sistemática. A humanidade finalmente ganha uma chance real de revidar o ataque. Mas o monólogo final do Jerry Lane deixa bem claro que isso não é o fim de tudo. Ele fala com aquela voz marcante de narração. Isso não é o fim, nem de longe. Nossa guerra está apenas começando. E cara, essa frase me arrepia até hoje, porque ela resume perfeitamente o espírito de sobrevivência do ser humano. O filme termina com essa nota de que a Terra ainda está completamente devastada. Bilhões de pessoas morreram, a infraestrutura global virou pó. Mas agora a gente tem uma ferramenta para lutar de igual para igual. É um final digno de um grande blockbuster de Hollywood, que te deixa com aquele gostinho de quero mais, querendo ver como seria a reconstrução da sociedade e as batalhas táticas reais que o livro do Max Brooks detalhou tão bem. Infelizmente, a gente sabe que a sequência desse filme virou um dos maiores mistérios e frustrações da indústria do cinema. Mas já já eu chego nesse ponto de bastidores com vocês. Agora que passamos pela história completa, vamos falar um pouco sobre a produção desse filme, porque o que aconteceu atrás das câmeras de Guerra Mundial Z daria um filme de drama e suspense ainda melhor do que o próprio longa de zumbis. O orçamento inicial era de cerca de 125 milhões de dólares, o que já era muita grana para um filme do gênero. Mas devido aos atrasos constantes, brigas feias no set e a decisão extrema de refazer todo o final do filme na Escócia e no país de Gales, o custo final da produção disparou para mais de 200 milhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, na época do lançamento, toda a imprensa especializada em Hollywood já dava o filme como um fracasso retumbante garantido antes mesmo de estrear. Todo mundo dizia, esse filme vai quebrar o estúdio, é um desastre financeiro histórico, o Brad Pitt afundou a carreira. O clima de pessimismo era bizarro. E o que aconteceu quando o filme estreou nos cinemas do mundo inteiro no verão americano de 2013? Ele calou a boca de absolutamente todo mundo. O filme foi um sucesso estrondoso de bilheteria. Ele arrecadou mais de 540 milhões de dólares mundialmente, se tornando de longe o filme de zumbi de maior bilheteria da história do cinema até hoje. Ninguém conseguiu superar essa marca ainda. As pessoas lotaram as salas de cinema porque, apesar de todos os problemas de produção e roteiro, o boca a boca foi muito positivo. O público abraçou o ritmo alucinante do filme e o carisma do Brad Pitt. Isso mostra como o mercado de cinema às vezes é imprevisível. O que parecia ser o maior fracasso do ano
se transformou em um dos maiores triunfos comerciais da carreira do Brad Pitt como produtor e ator. Um fator que ajudou demais a criar essa atmosfera de tensão inacreditável no filme foi a escolha da trilha sonora. A música original foi composta pelo Marco Beltrami, que é um veterano em criar trilhas de suspense e terror. Mas a grande jogada de mestre foi a inclusão da banda britânica Muse na identidade musical do projeto. Eles usaram partes da música The Second Law, Isolated System, em momentos cruciais do filme, especialmente na abertura e nas transições de cena. Aquela melodia de piano repetitiva, melancólica, misturada com sintetizadores eletrônicos pesados e vozes sussurradas ao fundo, cria uma sensação de fim de mundo iminente, que é simplesmente fantástica. Toda vez que aquela música começa a tocar de fundo, você sente um arrepio na espinha, porque sabe que algo terrível e inevitável está prestes a acontecer. É uma das melhores utilizações de música pop/rock em um thriller de ação que eu me lembre na história recente. O elenco de apoio do filme também merece muito destaque, mesmo que muitos deles apareçam por pouco tempo na tela. A Mireille Enos, que faz a esposa do Jerry, a Karen, entrega uma atuação muito digna. Ela não fica só naquele papel clichê da esposa que chora no telefone. Você sente a força dela tentando manter as filhas calmas no meio de um navio militar lotado de estranhos. E a própria Fana Mokoena, que faz o Thierry Umutoni, o amigo do Jerry na ONU, traz uma autoridade e uma humanidade muito necessárias para aquelas cenas burocráticas no navio. O elenco inteiro parece estar jogando no mesmo time, cientes de que estão em um filme de desastre em escala global, o que ajuda a vender o realismo daquela situação absurda. Mas vamos falar da grande tragédia nerd envolvendo essa franquia. A fatídica e nunca realizada continuação, Guerra Mundial Z2. Com um sucesso de bilheteria de mais de 540 milhões de dólares, a Paramount Pictures obviamente deu sinal verde imediato para uma sequência. E cara, o projeto quase se tornou realidade da forma mais espetacular possível. Sabe quem tinha assinado o contrato para dirigir a continuação? Ninguém menos que o David Fincher. Sim, o diretor genial de Clube da Luta, Seven e a Rede Social. O Fincher é um amigo de longa data do Brad Pitt e aceitou o desafio de comandar o segundo filme. Ele passou meses trabalhando no roteiro, desenvolvendo uma trama que focaria muito mais na parte geopolítica e científica do controle da pandemia, trazendo um tom muito mais realista, sombrio e maduro, bem mais próximo do espírito do livro original do Max Brooks. Eu lembro que quando essa notícia saiu, a internet quase quebrou. Todo mundo pensou, cara, o Fincher dirigindo um filme de zumbi de grande orçamento com o Brad Pitt vai ser a oitava maravilha do mundo moderno. O roteiro estava pronto, a pré-produção estava avançada, as locações estavam sendo escolhidas, e a filmagem estava agendada para começar no início de 2019. Mas aí, a burocracia corporativa e o medo dos estúdios estragaram tudo mais uma vez. A Paramount começou a ficar assustada com o orçamento que o David Fincher estava pedindo para realizar o filme da forma correta. O estúdio queria cortar custos por causa do trauma do orçamento inflado do primeiro filme, enquanto o Fincher se recusava a fazer um trabalho meia-boca com efeitos digitais ruins. Para piorar a situação, o mercado de cinema da China começou a banir de forma muito rígida qualquer filme que contivesse fantasmas, mortos-vivos ou zumbis em suas histórias. Como a China tinha se tornado o segundo maior mercado de bilheteria do mundo, os executivos da Paramount olharam para os números e pensaram: se a gente gastar 200 milhões de dólares num filme de zumbi e não puder passar na China, a gente corre o risco de perder muito dinheiro. Em fevereiro de 2019, o estúdio puxou a tomada e cancelou o filme definitivamente. Cara, que dor no coração. Pensar no filme de zumbi que o David Fincher teria feito me deixa triste até hoje. É um daqueles grandes "e se" da história do cinema pop. Apesar desse cancelamento frustrante, o primeiro filme continua firme e forte, como um marco cultural daquela década de 2010. Ele influenciou diretamente o mercado de jogos, por exemplo. Vocês jogaram o game oficial de World War Z, que saiu para consoles e PC? O jogo é divertidíssimo e captura perfeitamente a mecânica visual do filme. Milhares de zumbis correndo em ondas gigantescas,
subindo uns em cima dos outros para alcançar o jogador em áreas elevadas. É um dos poucos casos onde o jogo baseado em um filme consegue replicar a exata sensação de pânico do cinema de forma interativa. E isso mostra o impacto duradouro do design dos monstros, criado pelo diretor Mark Forster e pela equipe de efeitos visuais. Eles criaram uma nova identidade para o zumbi moderno. Fazendo um balanço geral de Guerra Mundial Z, eu diria que ele é um filme imperfeito, cheio de furos de roteiro e decisões questionáveis, mas que funciona perfeitamente bem como entretenimento de alta qualidade. Se você assistir esperando uma adaptação fiel do livro, você vai odiar com todas as suas forças. Mas se você assistir como um thriller de ação frenético com um Brad Pitt inspiradíssimo e sequências de destruição em massa impressionantes, é um filmaço que envelheceu super bem. Ele tem aquela energia caótica do cinema de ação do início dos anos 2010, que hoje em dia a gente quase não vê mais, já que tudo virou filme de super-herói de tela verde genérico. Bom, galera, a gente cobriu tudo o que dava sobre esse clássico moderno dos mortos-vivos. Desde os bastidores explosivos até a genialidade do suspense final no laboratório da OMS. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários embaixo. O que vocês acharam do filme quando viram pela primeira vez? Vocês também ficaram putos por terem ignorado o livro do Max Brooks ou conseguiram curtir a ação do Brad Pitt de boa? E o que acham desse final alternativo na Rússia que foi descartado? Teria sido melhor ou pior do que o final do laboratório? Deixem as suas teorias e opiniões aí embaixo, porque eu leio e respondo todo mundo, vocês sabem disso. Muito obrigado por terem assistido até aqui, vocês são fodas demais. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para não perder nenhuma das nossas análises profundas de cinema. Olha, pessoal, agora que a gente já relembrou essa estrutura geral e aquele final tenso no laboratório do País de Gales, eu preciso abrir o meu coração de cinéfilo com vocês sobre os bastidores desse filme. Cara, a produção de Guerra Mundial Z foi um verdadeiro apocalipse por si só, um drama tão intenso por trás das câmeras que dava para fazer um outro filme inteirinho só sobre isso. Quando a Paramount Pictures comprou os direitos do livro homônimo do Max Brooks, lá em 2007, depois de uma disputa de lances milionária e agressiva contra a produtora do Leonardo DiCaprio, a expectativa era criar uma trilogia épica que mudaria o patamar dos filmes de zumbi. Mas o que se seguiu foi uma sucessão de erros, brigas de ego, roteiros reescritos no meio das filmagens e um orçamento que estourou o teto, passando facilmente da marca dos 200 milhões de dólares. Teve momentos em que a imprensa de Hollywood dava como certo que o filme seria o maior fracasso comercial da década e que a carreira do Brad Pitt como produtor estaria arruinada para sempre. Para vocês terem uma noção do tamanho do caos criativo, o roteiro original escrito pelo J. Michael Straczynski, que é o criador de Babylon 5 e um roteirista brilhante de quadrinhos, era muito mais fiel ao livro. O livro do Max Brooks é maravilhoso porque ele adota um estilo de falso documentário, uma série de relatos jornalísticos em primeira pessoa coletados por um funcionário da ONU, anos após a humanidade ter vencido a guerra contra os zumbis. Era uma parada muito política, analítica, focada na burocracia internacional e na geopolítica de como cada país respondeu à crise. O primeiro roteiro seguia essa linha mais realista e madura, mas aí a Paramount amarelou. Os executivos olharam para aquilo e pensaram que o público de massa não queria ver debate político da ONU em um filme de zumbi. Eles queriam ação, correria, explosão e o Brad Pitt salvando o mundo no braço. Foi aí que chamaram o Matthew Michael Carnahan para reescrever tudo, transformando a estrutura em um thriller de ação linear e focado em um único protagonista heróico, deixando os fãs do livro original completamente revoltados. E a escolha do diretor também foi um ponto central de discórdia. O Mark Forster, que tinha dirigido Quantum of Solace da franquia 007 e Em Busca da Terra do Nunca, nunca tinha comandado uma produção desse tamanho, com tantos efeitos visuais complexos. O estilo dele no set era considerado muito isolado e indeciso por parte da equipe técnica. Relatos da época dizem que o clima nos sets de filmagem em Malta e em Glasgow, na Escócia, era de pura hostilidade. O Brad Pitt e o Mark Forster simplesmente pararam de se falar a certa altura das gravações,
comunicando-se apenas através de intermediários e assistentes de direção. Imagina você ser o astro principal do filme, o produtor que colocou o próprio dinheiro e o nome na reta, e não conseguir olhar na cara do seu diretor durante uma diária de filmagem que custa centenas de milhares de dólares por hora. Era uma panela de pressão prestes a explodir. Mas o verdadeiro desastre, o ápice da crise que quase jogou o projeto no lixo, foi o infame terceiro ato original do filme, que foi completamente filmado na Hungria e depois totalmente descartado. Vocês têm noção do que é jogar fora quase 40 minutos de um filme de 200 milhões de dólares depois de tudo pronto? Pois é, eles fizeram isso. No corte original, depois de fugir de Jerusalém, o Jerry Lane não ia para o laboratório da OMS no país de Gales. O avião dele pousava na Rússia, em uma Moscou cinzenta, fria e absolutamente devastada pelo surto. Lá, o Jerry e a Segan eram recrutados à força pelo exército russo para lutar na linha de frente contra as hordas. O filme avançava no tempo por alguns meses, mostrando o Jerry barbudo, desgastado, tendo se transformado em um matador implacável de zumbis, que liderava um esquadrão de idosos e doentes usados como bucha de canhão, porque os russos tinham descoberto que os zumbis eram lentos no inverno extremo. Esse final original na Rússia era incrivelmente sombrio, violento, e terminava com um gancho pessimista. O Jerry descobria que sua esposa Karen, para garantir a sobrevivência dela e das filhas no navio da ONU, tinha sido forçada a se tornar uma espécie de concubina, ou moeda de troca com um soldado corrupto. O filme terminava com o Jerry iniciando uma jornada de vingança cruzando os Estados Unidos para resgatar a família. Quando os executivos da Paramount assistiram a esse primeiro corte montado, o pânico foi geral. O final foi considerado abrupto, excessivamente violento, sem nenhuma esperança e comercialmente inviável para uma classificação indicativa PG-13, que era o foco para recuperar o investimento nas bilheterias mundiais. O estúdio tomou a decisão drástica de engavetar toda a sequência da Rússia. Contratou o Damon Lindelof, que era o roteirista queridinho da época por causa de Lost, e pagou mais algumas dezenas de milhões de dólares para reescrever e refilmar um final completamente novo do zero, que é justamente essa sequência do laboratório em Cardiff que a gente conhece hoje. Pensando bem, do ponto de vista puramente narrativo, essa decisão de refilmar o final acabou salvando a integridade do filme, por mais que tenha custado uma fortuna. O terço final na OMS traz um contraste genial com os dois primeiros atos. O filme começa com uma escala macro, com cidades inteiras caindo e multidões correndo no trânsito, e termina no micro, com um homem sozinho caminhando na ponta dos pés por um corredor silencioso tentando não fazer barulho ao pisar em um caco de vidro. Esse alívio na escala épica dá um respiro para o espectador e cria uma tensão psicológica que a ação desenfreada na Rússia nunca conseguiria entregar. Mas ainda assim, eu confesso que tenho uma curiosidade mórbida gigantesca de assistir a esse material deletado de Moscou. Algumas fotos de bastidores mostram o Brad Pitt com escudos improvisados e armas pesadas no meio da neve profunda, combatendo o que parecia ser uma horda muito mais violenta e visceral. Quem sabe um dia eles não liberam o famoso Forster Cut pra gente ver essa loucura de perto, não é? Gente, agora que a gente já destrinchou os bastidores caóticos de Hollywood, vamos focar no que realmente importa, a análise dos personagens e, claro, as atuações que seguraram esse rojão nas telas. Vamos começar falando do homem que carregou o filme inteiro nas costas, tanto na ficção quanto na vida real. Eu estou falando, obviamente, do Brad Pitt interpretando o Jerry Lane. Se você parar para analisar com calma, o Jerry não é o típico herói de ação invencível que o cinema dos anos 80 e 90 adorava criar. Ele não tem superpoderes, ele não sai distribuindo socos que quebram paredes, e ele não faz piadinhas cínicas enquanto explode um quarteirão inteiro. O grande superpoder do Jerry Lane é a sua capacidade de observação e o seu treinamento como investigador de crises geopolíticas. Ele é um homem de família que foi colocado em uma situação extraordinária e que usa a lógica pura para sobreviver em um mundo que perdeu completamente a razão. Eu acho a atuação do Brad Pitt muito subestimada nesse filme. Ele traz uma gravidade e uma sobriedade para o papel que ancoram a narrativa em uma realidade palpável. Nas primeiras cenas na Filadélfia,
Quando o caos explode no trânsito, você consegue ver o desespero e o medo genuíno nos olhos dele. Mas você também vê aquela engrenagem mental girando rápido para entender as regras daquele novo cenário. Quando ele conta os 12 segundos que o cara leva para se transformar depois de ser mordido, aquela expressão de choque misturada com foco analítico é fantástica. O Brad Pitt não tenta ser um herói canastrão. Ele interpreta o Jerry como um profissional exausto, que só quer garantir que a esposa e as filhas não sejam jogadas para fora daquele navio seguro da Marinha. Essa motivação puramente paternal humaniza o personagem de uma forma que faz com que a gente se importe com cada passo dele, seja na Coreia do Sul, em Israel ou no país de Gales. Por outro lado, o filme falha um pouco ao não dar o mesmo espaço de desenvolvimento para o resto da família Lane. A Karen, interpretada pela Mireille Enos, acaba sofrendo daquele velho clichê de Hollywood, da esposa preocupada, que passa boa parte da história no telefone chorando ou segurando as filhas no colo dentro de um quarto escuro. É uma pena, porque a Mireille Enos é uma baita de uma atriz, como ela já tinha provado na série de televisão The Killing. E o roteiro original dava muito mais agência para ela, principalmente nas sequências deletadas da Rússia que eu mencionei antes. No corte final que foi para o cinema, a Karen funciona basicamente como a bússola moral e o porto seguro emocional do Jerry. Ela é a razão pela qual ele aceita a missão suicida da ONU, mas como personagem individual, ela infelizmente não tem muito espaço para brilhar ou para mostrar uma evolução real de sobrevivência. Mas quem rouba a cena de verdade na segunda metade do filme, dividindo os holofotes com o Brad Pitt de forma brilhante, é a Daniela Kertész, interpretando a Segen, aquela tenente do exército israelense. Cara, que personagem sensacional! A Segen representa o oposto da fragilidade. Ela é uma soldada endurecida pelo combate, extremamente disciplinada e fria sob pressão. Quando ela é mordida na mão em Jerusalém e o Jerry decepa o membro dela sem aviso prévio, a reação dela não é de desespero histérico. Ela aguenta a dor física absurda com uma dignidade militar impressionante, recebe o torniquete e continua empunhando a sua arma com o braço restante para garantir que eles consigam chegar vivos àquele avião comercial. A dinâmica que se desenvolve entre o Jerry e a Segen é baseada no respeito mútuo e no companheirismo de trincheira. Eles não precisam trocar longos diálogos emotivos para que o público entenda que eles confiariam a vida um ao outro de olhos fechados. Ela se torna o braço direito dele na fase final do laboratório da OMS, trazendo uma energia de ação muito bem-vinda para aquele clima de suspense médico. Falando no laboratório da OMS, eu não posso deixar de mencionar os cientistas e médicos que o Jerry encontra por lá, interpretados por ótimos atores europeus, como o Pier Francesco Favino e o Peter Capaldi. Sim, para os nerds de plantão e fãs de ficção científica, o Peter Capaldi está nesse filme interpretando um dos médicos da OMS, curiosamente creditado como Doutor da OMS, pouco antes de ser anunciado oficialmente como o 12º Doutor na lendária série de televisão britânica Doctor Who. Essa é uma daquelas coincidências maravilhosas dos bastidores do cinema. Esses atores trazem um tom de urgência científica muito realista para o terceiro ato. Eles não são guerreiros, eles estão apavorados com a possibilidade de os zumbis quebrarem os vidros da ala de isolamento, e a interação deles com o Jerry serve para validar a teoria da camuflagem biológica que salva a humanidade. No fim das contas, Guerra Mundial Z se sustenta muito bem por causa desse elenco de apoio afiado, que consegue fazer o espectador acreditar no absurdo daquela situação, com base na pura verdade de suas atuações. Agora, meus amigos, vamos entrar em um dos tópicos mais polêmicos, discutidos e, honestamente, espetaculares de todo esse universo de Guerra Mundial Z, a representação dos zumbis. Se você é um purista do gênero, daqueles que cresceram assistindo aos clássicos do George Romero, como A Noite dos Mortos-Vivos ou Despertar dos Mortos, ou se você passou anos acompanhando o ritmo arrastado de The Walking Dead, a primeira vez que você viu os infectados desse filme deve ter sido um choque cultural tremendo. Aqui, o zumbi deixa de ser aquela criatura lerda, decrépita, que se arrasta gemendo miolos pelos cantos e que você consegue facilmente despistar dando um passo mais rápido para o lado. Em Guerra Mundial Z,
A infecção transforma o ser humano em um predador em hipervelocidade, movido por uma fúria cega, mecânica e coletiva, que funciona quase como uma mente de colmeia. Essa mudança radical no comportamento dos monstros foi o que gerou a maior onda de debates entre os fãs na época do lançamento. Muita gente reclamou, dizendo que aquilo descaracterizava o mito do zumbi clássico, transformando-os em meros monstros de efeitos visuais de computador. Mas eu preciso ser bem sincero com vocês. Para a escala de blockbusters modernos, essa foi a decisão mais acertada que o estúdio poderia ter tomado. O zumbi lento funciona perfeitamente bem em ambientes fechados, em suspense de sobrevivência psicológica de baixo orçamento, onde o verdadeiro perigo vem do isolamento ou do próprio egoísmo humano. Mas quando você quer mostrar o colapso de uma superpotência global como os Estados Unidos, ou a queda de uma fortaleza militar em Israel em questão de minutos, você precisa de uma ameaça que tenha a força e a velocidade de um desastre natural. O design de som dessas criaturas é uma obra-prima de horror por si só. Eles não emitem aqueles gemidos graves e arrastados tradicionais. O som que os zumbis de Guerra Mundial Z fazem é um misto de cliques rápidos, estalos de mandíbula bizarros e gritos agudos, estridentes, que parecem o guincho de um animal raivoso ou de uma máquina biológica com defeito. Quando Jerry Lane está trancado naquele cofre de vidro na ala B do laboratório da OMS e o zumbi sobrevivente se aproxima dele, aquele som de dentes batendo repetidamente no ar cria uma agonia psicológica indescritível no espectador. Você sente a ameaça ali, na sua cara. Não é um monstro querendo te devorar por fome. É um vírus puramente agressivo, usando aquele corpo como uma ferramenta violenta para quebrar a sua resistência e injetar o patógeno na sua corrente sanguínea. E a forma como eles se movem em massa é o grande diferencial visual do filme. A equipe de efeitos visuais usou dinâmicas de fluidos e comportamentos de colônias de formigas, ou enxames de gafanhotos, para programar a movimentação digitais das grandes multidões de infectados. Eles não correm como indivíduos independentes. Eles se jogam, se empilham, fluem pelas avenidas como se fossem uma onda de lama viva, devastando tudo o que encontram pela frente. Aquela cena em Jerusalém, onde os zumbis começam a escalar a parede monumental, criando uma pirâmide humana de corpos que despenca para o outro lado, é de um impacto visual absurdo. Eles não se importam em quebrar os próprios ossos, despencar de alturas imensas ou rasgar a própria pele. A dor física não existe para eles, o que torna essa força da natureza praticamente impossível de ser contida por métodos militares tradicionais. É o triunfo do caos biológico sobre a civilização organizada. Sabe uma parada que me deixa muito intrigado quando eu paro para analisar a produção de Guerra Mundial Z? É como eles conseguiram equilibrar essa loucura visual de computação gráfica com locações reais que dão uma textura muito crua para o filme. Se a gente prestar atenção na parte técnica, na fotografia e na escolha de onde rodar cada cena, dá para perceber o quanto o filme se esforça para que aquele apocalipse pareça o mais documental possível nas partes onde o bicho pega de verdade no chão. Um dos exemplos mais maneiros disso é a sequência inicial na Filadélfia. Na verdade, aquela correria toda no trânsito engarrafado não foi filmada nos Estados Unidos, mas sim nas ruas de Glasgow, lá na Escócia. A produção transformou o centro da cidade escocesa inteira em uma metrópole americana, trocando as placas das ruas, trazendo carros com placas de Nova Jersey e Filadélfia, e espalhando ônibus urbanos típicos americanos pelos cruzamentos. O governo de Glasgow liberou várias avenidas principais por semanas, o que permitiu ao diretor Mark Forster colocar centenas de figurantes correndo desesperados, carros batendo de verdade e fumaça subindo pelos prédios históricos. Essa textura de cidade antiga europeia, misturada com a maquiagem americana, dá uma sensação de claustrofobia visual muito foda. Você sente o peso do asfalto, a sujeira da fumaça e o pânico real das pessoas trombando umas nas outras. Isso faz com que o primeiro impacto com os zumbis seja muito físico, muito tátil, antes do filme apelar para as grandes massas digitais de efeitos de computador. E por falar em locações icônicas, toda aquela parte monumental de Jerusalém também tem uma história de produção bizarra de foda. Obviamente, por motivos de segurança e logística militar extrema,
eles não puderam filmar diretamente em Israel. A equipe de produção viajou então para a ilha de Malta, no Mar Mediterrâneo, e usou as fortificações históricas de uma cidade chamada Valeta para recriar as muralhas e os becos estreitos de Jerusalém. Cara, aquela ilha de Malta tem uma arquitetura de pedra calcária amarelada que, na tela, fica idêntica ao visual do Oriente Médio. Quando você vê o Jerry Lane caminhando por aquelas ruelas cheias de refugiados, com tecidos coloridos estendidos, mercados de rua e barreiras militares com arame farpado, você compra a ideia de que o cara está no coração do santuário israelense. A luz estourada do sol de Malta dá um tom quente e poeirento, que contrasta de forma absurda com o visual cinzento e azulado que o filme adota quando vai para a Coreia do Sul ou para o país de Gales. Essa paleta de cores, inclusive, é um trabalho de mestre do diretor de fotografia Robert Richardson, que já trabalhou com caras do calibre de Quentin Tarantino e Martin Scorsese. O Richardson usou uma abordagem muito inteligente. Cada país que o Jerry visita tem uma identidade visual completamente única, que dita o humor daquela fase da investigação. A Coreia do Sul é pura escuridão, chuva pesada, lanternas estourando no meio do breu e tons de verde militar que deixam você tenso, sem saber de onde vai surgir o ataque. Jerusalém é o oposto, é aquela luz branca, crua, solar, onde o perigo surge em plena luz do dia, no meio de uma multidão barulhenta. E quando a gente vai para o país de Gales, no terceiro ato, o filme adota um visual hospitalar, frio, com corredores brancos, luzes fluorescentes piscando e tons azuis metálicos que reforçam o clima de isolamento científico e suspense clássico de laboratório. É uma jornada geográfica que você faz não só pelo roteiro, mas principalmente pelos seus olhos. Agora, vamos dar uma aprofundada na música e no design de som, porque, gente, sejamos honestos, um filme de zumbi só funciona se o som for visceral. Você pode ter a melhor computação gráfica do mundo, mas se o áudio for genérico, a experiência cai por terra. Em Guerra Mundial Z, o trabalho de trilha sonora, que foi comandado pelo Marco Beltrami, é um elemento que trabalha no seu subconsciente para te deixar desconfortável durante quase 2 horas. O Beltrami é um veterano em criar tensão. Ele fez trilhas icônicas de filmes como Pânico e Logan. E aqui, ele optou por algo que foge daquela música de ação bombástica e óbvia. Ele usa sons metálicos, sintetizadores dissonantes e uma percussão seca que parece o bater de corações acelerados, o que aumenta a nossa ansiedade a cada cena. Uma das escolhas mais interessantes, e que eu comentei lá no começo, foi o uso da banda Muse. A música The Second Law, Isolated System, foi integrada de uma forma tão cirúrgica que parece que a trilha foi escrita especificamente para o filme. Sabe aquele momento em que a contagem regressiva começa, quando você sente que o mundo está se desfazendo e o Jerry está tentando ligar os pontos antes que tudo colapse? Aquela batida eletrônica frenética, quase mecânica, é o que dita o ritmo da corrida contra o tempo. O Muse tem esse estilo meio apocalíptico, meio grandioso, que casa perfeitamente com a proposta do filme. Você sente que a música está gritando o mesmo que o espectador. Corre, se esconde, o vírus está vencendo. E tem também um detalhe técnico no design de som que eu sempre reparo toda vez que reassisto: o silêncio. No cinema, saber usar o silêncio é uma arte perdida. Em muitos blockbusters de ação atuais, o som é uma parede de ruído constante, com explosões, gritos e trilha orquestral subindo o tempo todo. Mas em Guerra Mundial Z, o som desaparece propositalmente em momentos cruciais. Sabe quando o Jerry entra na ala silenciosa do laboratório no final? A trilha sonora praticamente morre. O que sobra? O som da respiração dele, o estalar das botas no piso frio, o clique metálico de uma trava de porta. É um contraste brutal com a barulheira insana das cenas de Jerusalém. Isso força você, aí de casa, a aprender a respiração junto com o protagonista. É um truque sujo, eu sei, mas funciona demais para criar essa atmosfera de suspense, onde qualquer ruído pode significar a sua morte. Eu também acho importante destacar como eles usaram o silêncio para definir a regra do jogo dos zumbis. O filme estabelece desde cedo que eles são atraídos pelo som. Aquele momento em que o Jerry percebe o que está acontecendo e começa a agir como um ninja nos corredores é construído quase que puramente na base dos ruídos diegéticos, ou seja,
os sons que fazem parte do mundo do filme. Cada vez que uma latinha cai ou que alguém pisa em um caco de vidro, o seu coração pula na boca. Eles pegaram uma premissa de ação frenética e, com um design de som inteligente, conseguiram transformá-la em um jogo de gato e rato, onde a discrição é a arma mais poderosa. Isso mostra que, por trás daquela gritaria toda de estúdio, tinha alguém pensando em como fazer você se sentir acuado, mesmo sentado no seu sofá confortável. Mudando um pouco o foco da nossa conversa para os números, vamos falar sobre o desempenho de bilheteria e como o mercado reagiu a essa superprodução. Como eu comentei antes, a imprensa especializada de Hollywood já estava com as facas afiadas, pronta para decretar o fracasso do ano antes mesmo do filme estrear. O orçamento final, por conta de todas as refilmagens e confusões de bastidores, ultrapassou a marca mítica dos 200 milhões de dólares. Para um filme com classificação indicativa mais restrita para o terror clássico, isso seria um suicídio comercial. Mas a Paramount jogou estrategicamente ao suavizar o sangue na edição final, para garantir a classificação indicativa de 12 a 14 anos na maior parte do mundo. E adivinhem só, a estratégia funcionou de forma avassaladora. O filme estreou quebrando recordes para a carreira do Brad Pitt, arrecadando mais de 66 milhões de dólares apenas no primeiro fim de semana nos Estados Unidos. Ao final de sua jornada nos cinemas mundiais, Guerra Mundial Z acumulou mais de 540 milhões de dólares mundialmente. Foi um tapa na cara com luva de pelica em todos os críticos que apostavam que o projeto nasceria morto. O público comprou a ideia da correria global e lotou as salas de cinema de uma forma que pouquíssimos filmes de zumbis conseguiram na história do cinema. Ele se tornou, de longe, o filme mais lucrativo desse subgênero específico, provando que o carisma do Brad Pitt, aliado a um ritmo de suspense de tirar o fôlego, ainda era uma fórmula de sucesso imbatível no mercado internacional. No entanto, o sucesso comercial estrondoso não impediu que o filme gerasse uma divisão profunda na comunidade nerd e cinematográfica. Havia dois grupos muito claros discutindo na internet na época. De um lado, os fãs literários estavam profundamente magoados, porque o filme descartou quase 90% da essência do livro do Max Brooks. O livro debate a resposta da Organização Mundial da Saúde, o colapso econômico, o isolamento da Coreia do Norte de uma forma muito mais realista e geopolítica, enquanto o filme resumiu tudo a uma jornada linear de sobrevivência do Brad Pitt. Do outro lado, estavam os espectadores casuais e os amantes do cinema de ação puro, que defenderam o filme como uma das experiências mais tensas, divertidas e bem ritmadas do ano de 2013. Eu me coloco exatamente no meio desse fogo cruzado. Se eu avaliar Guerra Mundial Z puramente como uma adaptação da obra literária, o filme merece uma nota bem baixa por falta de fidelidade ao conceito original de documentário pós-guerra. Mas se eu esquecer o livro por 2 horas e analisar a obra estritamente como um produto de entretenimento cinematográfico de ficção científica e ação, o filme é um espetáculo irretocável de ritmo. Ele não te enrola com melodramas desnecessários ou explicações pseudocientíficas longas de 20 minutos. Ele te joga no banco do carona daquela picape na Filadélfia e te obriga a correr junto com o Jerry até os créditos subirem. Essa eficiência narrativa é algo que muitos diretores de blockbusters atuais deveriam estudar com carinho. Olha, galera, se tem uma coisa que a gente precisa analisar com calma quando fala desse filme, é como ele envelheceu bem ao longo desses mais de 10 anos desde o seu lançamento. É muito louco pensar nisso, mas hoje, olhando em retrospectiva, dá para perceber o quanto Guerra Mundial Z antecipou várias discussões sobre como o mundo lida com crises de saúde global, contaminações em massa e pânico social. Claro que o filme eleva tudo à 10ª potência, com zumbis que correm a 50 km por hora e escalam prédios. Mas aquela paranoia inicial, o colapso dos sistemas de transporte, o estoque de comida nos supermercados e as fake news sobre a origem da doença, cara, tudo isso parece assustadoramente familiar hoje em dia, não acham? O filme acabou virando um retrato estético muito forte daquela era dos anos 2010, onde o cinema de entretenimento estava obcecado com o colapso da sociedade. Se você parar para prestar atenção na jornada do Jerry Lane,
O filme faz uma crítica velada bem interessante, a forma como as grandes potências mundiais reagem com arrogância diante do invisível. No começo, o governo americano acha que é só mais uma gripe, ou um distúrbio civil isolado que pode ser controlado com a polícia na rua e toque de recolher. Eles mandam um exército para as avenidas, achando que tanques de guerra e fuzis vão resolver um problema microscópico. A cena na Coreia do Sul mostra exatamente isso. Soldados hipertreinados, armados até os dentes, dentro de uma base ultra-tecnológica, mas que estão completamente impotentes e paranoicos, porque as regras tradicionais da guerra não se aplicam ali. O vírus não quer território, ele não quer petróleo, ele não liga para tratados de paz. O único objetivo dele é continuar avançando. Essa sensação de impotência do establishment militar frente à biologia é um dos pontos mais bem construídos de todo o roteiro. Outra parada que eu acho genial e que pouca gente comenta é como o filme usa o conceito de camuflagem no terceiro ato para mudar a nossa perspectiva de sobrevivência. Até chegar no laboratório em Cardiff, a mentalidade da humanidade era baseada na força bruta. Atirar na cabeça, construir muros mais altos, explodir pontes e isolar cidades. Mas a grande virada de chave do Jerry não vem de uma arma maior, vem de aceitar uma vulnerabilidade. Para vencer o monstro, ele precisa se tornar, teoricamente, um hospedeiro imperfeito, alguém doente. Isso quebra totalmente a lógica do herói de Hollywood clássico, que precisa estar sempre na sua melhor forma física, musculoso e invencível. O Jerry se salva, e salva o mundo, ficando doente de propósito. É uma metáfora biológica muito foda. Você não vence a natureza batendo de frente com ela. Você vence entendendo as regras do jogo dela e achando uma brecha no sistema. Essa mudança de ritmo no terço final também salvou o filme de virar só mais um genérico de ação com explosões digitais. Se o filme continuasse naquela batida de Jerusalém até o final, com o exército americano trocando tiros com milhões de zumbis em Washington, o espectador ia cansar. O cérebro da gente desliga quando tem estímulo visual demais por muito tempo sem pausa. Ao fechar o Jerry e a Sejen naqueles corredores claustrofóbicos, com aquela luz azulada de hospital, o diretor faz o público voltar a ter medo do zumbi individual. Aquele monstro estalando os dentes na porta de vidro volta a ser uma ameaça assustadora, porque naquele momento, o Brad Pitt não tem um tanque, ele não tem um avião, e ele não tem uma parede de concreto para se esconder. É só ele, o vírus e o silêncio. E é por isso que esse filme continua funcionando tão bem, mesmo depois de tanto tempo. Ele sabe exatamente quando acelerar o seu coração e quando fazer ele parar de bater por alguns segundos. O jogador principal e começar a juntar as peças do quebra-cabeça sozinho. Nessa base na Coreia, ele conversa com os militares meio traumatizados que estão trancados lá dentro. É aqui que entra um dos momentos mais legais de construção de universo do filme, que é a história do paciente zero. Eles contam que o primeiro caso surgiu ali perto, com um soldado que ficou insano depois de ser mordido por um fazendeiro local. E o médico da base tentou tratar o cara sem saber o que era, acabou sendo mordido e virou o paciente 1. O filme cria uma atmosfera muito claustrofóbica e sombria nessa parte da Coreia. É tudo cinzento, úmido, escuro. Uma vibe totalmente diferente do caos ensolarado da Filadélfia. É esse dinamismo de cenários que faz o filme não ficar chato, mesmo quando a história dá umas derrapadas feias na lógica. E por falar em lógica, é nessa base que o Jerry encontra um ex-agente da CIA que está trancado numa cela. Esse personagem é interpretado pelo David Morse, um baita ator que faz muito bem esse tipo de papel de maluco consciente. O cara tá sem dentes, com um olhar psicótico, e solta uma pista que muda o rumo do filme. Ele manda o Jerry ir para Jerusalém. Por quê? Porque, segundo ele, Israel sabia do surto antes de todo mundo e construiu uma muralha gigantesca ao redor da cidade para se isolar do resto do mundo. Quando eu ouvi isso no filme pela primeira vez, achei uma sacada geopolítica sensacional e muito alinhada com o que o livro do Max Brooks costumava discutir. Faz todo o sentido dentro de um cenário de pandemia global, que governos com forte inteligência militar
tomem medidas drásticas antes da grande massa descobrir. O problema é como o filme executa a saída dessa base. Mais uma correria, mais zumbis brotando do chão, e os militares se sacrificando para o Brad Pitt conseguir decolar no avião. É o clássico clichê de ação onde todo mundo morre para dar passagem para o protagonista bonito. Mas tudo bem, a gente releva porque o ritmo te mantém preso na cadeira. Quando o avião decola em direção a Israel, o filme dá mais uma daquelas desaceleradas. A gente vê o Jerry no telefone via satélite com a esposa, tentando manter a sanidade mental enquanto o mundo desaba lá embaixo. Essas cenas mais calmas dentro do avião são cruciais para o filme funcionar. Se fosse apenas 2 horas de correria ininterrupta, a gente ia sair do cinema com dor de cabeça. Esse respiro te faz lembrar do que está em jogo, a humanidade e a família do cara. Mas o que me impressiona de verdade nesse trecho intermediário do filme é a fotografia. Eles conseguem transmitir uma sensação de isolamento brutal. Você vê imagens aéreas de cidades queimando no horizonte, enquanto o avião voa na segurança relativa da estratosfera. É uma beleza meio trágica, sabe? Que te prepara psicologicamente para o próximo grande pico de insanidade que o diretor Mark Forster preparou para nós. E então, meus amigos, nós chegamos a Jerusalém. E aqui a gente precisa parar tudo e analisar a sequência mais icônica, absurda, impressionante e, logisticamente falando, mais estúpida da história dos filmes de zumbi. Quando Jerry chega lá, ele descobre que Israel realmente conseguiu se salvar criando uma fortaleza impenetrável. As muralhas são monumentais. Lá dentro, a vida parece quase normal, uma mistura de refugiados do mundo inteiro celebrando o fato de estarem vivos. O Jerry se encontra com o chefe da Mossad, o Jürgen Warmbrunn. A explicação que o Warmbrunn dá sobre como eles descobriram o vírus é fascinante, a política do 10º homem. Basicamente, se 9 pessoas olham para os mesmos dados e chegam à mesma conclusão, o 10º homem tem a obrigação de discordar e assumir a hipótese mais absurda como verdadeira, para se preparar para o pior. Eles interceptaram uma mensagem da Índia, falando sobre soldados lutando contra rakshasas, demônios/mortos-vivos, e enquanto o mundo ignorou, Israel levou a sério e ergueu os muros. Cara, isso é um roteiro inteligente de verdade. É o tipo de detalhe que me faz valorizar o filme. Mas aí vem a parte em que o bom senso do ser humano decide tirar férias coletivas. Os refugiados que foram acolhidos dentro dos muros começam a comemorar. E como eles comemoram? Pegam um megafone, caixas de som gigantescas e começam a cantar músicas de celebração e paz a plenos pulmões. O som ecoa por quilômetros. Do lado de fora dos muros, existem literalmente milhões de zumbis vagando pelo deserto. E qual é a principal característica desses zumbis que o próprio filme estabeleceu desde o primeiro minuto? Eles são atraídos pelo som. Quando aquela cantoria começa, eu lembro de ter pensado no cinema. Pronto, vai dar merda. E deu uma merda colossal. Os zumbis começam a correr em direção ao muro feito loucos. E eles não batem no muro e param. Eles começam a se empilhar uns em cima dos outros. É o efeito formigueiro humano. Um subindo nas costas do outro, criando uma rampa viva de corpos em alta velocidade até alcançarem o topo da muralha de dezenas de metros de altura. Visualmente, essa cena é um absurdo de linda e aterrorizante. O CGI da época segura muito bem o tranco e a escala da destruição é de cair o queixo. Mas me diz uma coisa, sério mesmo, ninguém na segurança militar de Israel pensou em colocar uma placa escrita "Por favor, calem a boca" na entrada da cidade? Ninguém pensou que caixas de som no último volume, do lado de uma horda de monstros auditivos, seria uma péssima ideia? É aquele típico momento de Hollywood, onde os personagens precisam tomar uma decisão absurdamente idiota para a trama poder avançar. E cara, a invasão que se segue é o caos absoluto. A cidade fortificada vira um moedor de carne em questão de minutos.
Os zumbis despencam do topo dos muros, caindo em cima das pessoas, correndo pelas ruelas estreitas de Jerusalém. É uma das sequências de ação mais bem coreografadas que eu já vi, com a câmera se movendo freneticamente entre o desespero das pessoas e a violência dos ataques. No meio desse pandemônio todo, o Jerry tá tentando correr de volta pro aeroporto para escapar daquele inferno. É nessa fuga que o filme introduz uma das minhas personagens favoritas, a Segan, uma soldada das Forças de Defesa israelenses que é designada para escoltar o Jerry. Durante a correria pelas ruas, um zumbi morde a mão da Segan. Em qualquer outro filme, esse seria o momento em que a personagem esconde a mordida, chora e depois vira um monstro na pior hora possível. Mas o Jerry Lane é um cara prático, bicho. Ele simplesmente saca uma faca/facão, joga a soldada no chão e amputa a mão dela ali mesmo, no meio do tiroteio e da correria, em menos de 5 segundos. Ele bota um torniquete improvisado e fala: "Vamos embora." Aquilo foi sensacional. Uma das atitudes mais realistas e brutais que um protagonista poderia ter para salvar alguém da infecção rápida. A partir dali, a Segan entra pro time fixa e cria uma dinâmica muito foda de sobrevivência com o Jerry. Depois de quase serem devorados vivos na pista de decolagem, o Jerry e a Segan conseguem embarcar no último segundo em um avião comercial da Belarus Airways que estava saindo dali. E essa transição de Jerusalém para o avião nos leva para o terceiro ato do filme, que sofreu uma das maiores reformulações da história do cinema moderno. Mas antes de entrar nos bastidores dessa mudança, vamos focar no que ficou na tela. Eles estão lá no avião, todo mundo tenso, a Segan com o braço enfaixado, sangrando, com uma dor desgraçada. O Jerry tá exausto, tentando processar tudo o que viu em Jerusalém. Porque enquanto o caos acontecia nas ruas, ele percebeu algo estranho. Ele viu um zumbi passar direto por um garotinho muito magro e debilitado no meio da rua, ignorando o moleque completamente, como se ele fosse invisível. Ele também lembrou do soldado coxo na Coreia do Sul, que os zumbis não atacaram. O cérebro do investigador começa a ligar os pontos. Por que os zumbis ignorariam certas pessoas? Essa calmaria dentro do avião dura pouco. Porque como o azar do Brad Pitt nesse filme a nível internacional, acontece o óbvio. Tinha um zumbi escondido na área de carga, ou na primeira classe. Um comissário de bordo abre uma cortina e a parada vira um inferno confinado a 10.000 metros de altura. Cara, claustrofobia pura. Fazer uma cena de ataque de zumbi dentro do corredor estreito de um avião comercial é uma sacada genial de direção. As pessoas começam a se infectar em efeito dominó, os assentos voando, o desespero geral, passageiros tentando se trancar nos banheiros. Não tem para onde correr. O Jerry percebe que a cabine inteira vai ser tomada em segundos. E qual é a solução brilhante do nosso herói? Ele simplesmente pega uma granada de fragmentação que estava com a Segan, puxa o pino e joga no meio dos zumbis no corredor do avião. Bum! A explosão abre um rombo gigantesco na fuselagem do avião. O ar começa a sugar tudo para fora. Zumbis, malas, poltronas e passageiros são arremessados para o céu. É uma cena plasticamente insana, mas que logicamente condena o avião à queda livre. O avião cai nas florestas do país de Gales. E aqui a gente vê o nível de sorte e a armadura de roteiro do Brad Pitt. O avião comercial se despedaça por completo, explode, vira uma bola de fogo no meio das montanhas. Morre literalmente todo mundo, mas o Jerry Lane e a Segan sobrevivem. O Jerry acorda cravado por um pedaço de metal na barriga, mas consegue levantar, puxar a Segan e caminhar até uma instalação da Organização Mundial da Saúde, OMS, que fica ali perto em Cardiff. É uma daquelas conveniências de roteiro que você tem que aceitar sorrindo, porque se for parar para questionar a física desse acidente aéreo, o filme acaba ali. Eles chegam cambaleando na porta da instalação e o Jerry desmaia. Essa mudança brusca de cenário
nos leva para o trecho final das ilustrações da indústria do cinema. Mas já já eu chego nesse ponto de bastidores com vocês. Agora que passamos pela história completa, vamos falar um pouco sobre a produção desse filme, porque o que aconteceu atrás das câmeras de Guerra Mundial Z daria um filme de drama e suspense ainda melhor do que o próprio longa de zumbis. O orçamento inicial era de cerca de 125 milhões de dólares, o que já era muita grana para um filme do gênero. Mas devido aos atrasos constantes, brigas feias no set e a decisão extrema de refazer todo o final do filme na Escócia e no país de Gales, o custo final da produção disparou para mais de 200 milhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, na época do lançamento, toda a imprensa especializada em Hollywood já dava o filme como um fracasso retumbante garantido antes mesmo de estrear. Todo mundo dizia: esse filme vai quebrar o estúdio, é um desastre financeiro histórico, o Brad Pitt afundou a carreira. O clima de pessimismo era bizarro. E o que aconteceu quando o filme estreou nos cinemas do mundo inteiro no verão americano de 2013? Ele calou a boca de absolutamente todo mundo. O filme foi um sucesso estrondoso de bilheteria. Ele arrecadou mais de 540 milhões de dólares mundialmente, se tornando de longe o filme de zumbi de maior bilheteria da história do cinema até hoje. Ninguém conseguiu superar essa marca ainda. As pessoas lotaram as salas de cinema porque, apesar de todos os problemas de produção e roteiro, o boca a boca foi muito positivo. O público abraçou o ritmo alucinante do filme e o carisma do Brad Pitt. Isso mostra como o mercado de cinema às vezes é imprevisível. O que parecia ser o maior fracasso do ano se transformou em um dos maiores triunfos comerciais da carreira do Brad Pitt como produtor e ator. Um fator que ajudou demais a criar essa atmosfera de tensão inacreditável no filme foi a escolha da trilha sonora. A música original foi composta pelo Marco Beltrami, que é um veterano em criar trilhas de suspense e terror. Mas a grande jogada de mestre foi a inclusão da banda britânica Muse na identidade musical do projeto. Eles usaram partes da música The Second Law, Isolated System, em momentos cruciais do filme, especialmente na abertura e nas transições de cena. Aquela melodia de piano repetitiva, melancólica, misturada com sintetizadores eletrônicos pesados e vozes sussurradas ao fundo, cria uma sensação de fim de mundo iminente, que é simplesmente fantástica. Toda vez que aquela música começa a tocar de fundo, você sente um arrepio na espinha, porque sabe que algo terrível e inevitável está prestes a acontecer. É uma das melhores utilizações de música pop/rock em um thriller de ação que eu me lembre na história recente. O elenco de apoio do filme também merece muito destaque, mesmo que muitos deles apareçam por pouco tempo na tela. A Mireille Enos, que faz a esposa do Jerry, a Karen, entrega uma atuação muito digna. Ela não fica só naquele papel clichê da esposa que chora no telefone. Você sente a força dela tentando manter as filhas calmas no meio de um navio militar lotado de estranhos. E a própria Fana Mokoena, que faz o Thierry Umutoni, o amigo do Jerry na ONU, traz uma autoridade e uma humanidade muito necessárias para aquelas cenas burocráticas no navio. O elenco inteiro parece estar jogando no mesmo time, cientes de que estão em um filme de desastre em escala global, o que ajuda a vender o realismo daquela situação absurda. Mas vamos falar da grande tragédia nerd envolvendo essa franquia. A fatídica e nunca realizada continuação, Guerra Mundial Z2. Com um sucesso de bilheteria de mais de 540 milhões de dólares, a Paramount Pictures obviamente deu sinal verde imediato para uma sequência. E cara, o projeto quase se tornou realidade da forma mais espetacular possível. Sabe quem tinha assinado o contrato para dirigir a continuação? Ninguém menos que o David Fincher. Sim, o diretor genial de Clube da Luta, Seven e a Rede Social. O Fincher é um amigo de longa data do Brad Pitt e aceitou o desafio de comandar o segundo filme. Ele passou meses trabalhando no roteiro
desenvolvendo uma trama que focaria muito mais na parte geopolítica e científica do controle da pandemia, trazendo um tom muito mais realista, sombrio e maduro, bem mais próximo do espírito do livro original do Max Brooks. Eu lembro que quando essa notícia saiu, a internet quase quebrou. Todo mundo pensou, cara, o Fincher dirigindo um filme de zumbi de grande orçamento com o Brad Pitt vai ser a oitava maravilha do mundo moderno. O roteiro estava pronto, a pré-produção estava avançada, as locações estavam sendo escolhidas, e a filmagem estava agendada para começar no início de 2019. Mas aí, a burocracia corporativa e o medo dos estúdios estragaram tudo mais uma vez. A Paramount começou a ficar assustada com o orçamento que o David Fincher estava pedindo para realizar o filme da forma correta. O estúdio queria cortar custos por causa do trauma do orçamento inflado do primeiro filme, enquanto o Fincher se recusava a fazer um trabalho meia-boca com efeitos digitais ruins. Para piorar a situação, o mercado de cinema da China começou a banir de forma muito rígida qualquer filme que contivesse fantasmas, mortos-vivos ou zumbis em suas histórias. Como a China tinha se tornado o segundo maior mercado de bilheteria do mundo, os executivos da Paramount olharam para os números e pensaram: se a gente gastar 200 milhões de dólares num filme de zumbi e não puder passar na China, a gente corre o risco de perder muito dinheiro. Em fevereiro de 2019, o estúdio puxou a tomada e cancelou o filme definitivamente. Cara, que dor no coração! Pensar no filme de zumbi que o David Fincher teria feito me deixa triste até hoje. É um daqueles grandes "e se" da história do cinema pop. Apesar desse cancelamento frustrante, o primeiro filme continua firme e forte, como um marco cultural daquela década de 2010. Ele influenciou diretamente o mercado de jogos, por exemplo. Vocês jogaram o game oficial de World War Z, que saiu para consoles e PC? O jogo é divertidíssimo e captura perfeitamente a mecânica visual do filme. Milhares de zumbis correndo em ondas gigantescas, subindo uns em cima dos outros para alcançar o jogador em áreas elevadas. É um dos poucos casos onde o jogo baseado em um filme consegue replicar a exata sensação de pânico do cinema de forma interativa. E isso mostra o impacto duradouro do design dos monstros, criado pelo diretor Mark Forster e pela equipe de efeitos visuais. Eles criaram uma nova identidade para o zumbi moderno. Fazendo um balanço geral de Guerra Mundial Z, eu diria que ele é um filme imperfeito, cheio de furos de roteiro e decisões questionáveis, mas que funciona perfeitamente bem como entretenimento de alta qualidade. Se você assistir esperando uma adaptação fiel do livro, você vai odiar com todas as suas forças. Mas se você assistir como um thriller de ação frenético com um Brad Pitt inspiradíssimo e sequências de destruição em massa impressionantes, é um filmaço que envelheceu super bem. Ele tem aquela energia caótica do cinema de ação do início dos anos 2010, que hoje em dia a gente quase não vê mais, já que tudo virou filme de super-herói de tela verde genérico. Bom, galera, a gente cobriu tudo o que dava sobre esse clássico moderno dos mortos-vivos. Desde os bastidores explosivos até a genialidade do suspense final no laboratório da OMS. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários embaixo. O que vocês acharam do filme quando viram pela primeira vez? Vocês também ficaram putos por terem ignorado o livro do Max Brooks ou conseguiram curtir a ação do Brad Pitt de boa? E o que acham desse final alternativo na Rússia que foi descartado? Teria sido melhor ou pior do que o final do laboratório? Deixem as suas teorias e opiniões aí embaixo, porque eu leio e respondo todo mundo, vocês sabem disso. Muito obrigado por terem assistido até aqui, vocês são fodas demais. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para não perder nenhuma das nossas análises profundas de cinema. Olha, pessoal, agora que a gente já relembrou essa estrutura geral e aquele final tenso no laboratório do País de Gales,
eu preciso abrir o meu coração de cinéfilo com vocês sobre os bastidores desse filme. Cara, a produção de Guerra Mundial Z foi um verdadeiro apocalipse por si só. Um drama tão intenso por trás das câmeras que dava para fazer um outro filme inteirinho só sobre isso. Quando a Paramount Pictures comprou os direitos do livro homônimo do Max Brooks, lá em 2007, depois de uma disputa de lances milionária e agressiva contra a produtora do Leonardo DiCaprio, a expectativa era criar uma trilogia épica que mudaria o patamar dos filmes de zumbi. Mas o que se seguiu foi uma sucessão de erros, brigas de ego, roteiros reescritos no meio das filmagens e um orçamento que estourou o teto, passando facilmente da marca dos 200 milhões de dólares. Teve momentos em que a imprensa de Hollywood dava como certo que o filme seria o maior fracasso comercial da década e que a carreira do Brad Pitt como produtor estaria arruinada para sempre. Para vocês terem uma noção do tamanho do caos criativo, o roteiro original escrito pelo J. Michael Straczynski, que é o criador de Babylon 5 e um roteirista brilhante de quadrinhos, era muito mais fiel ao livro. O livro do Max Brooks é maravilhoso porque ele adota um estilo de falso documentário, uma série de relatos jornalísticos em primeira pessoa coletados por um funcionário da ONU, anos após a humanidade ter vencido a guerra contra os zumbis. Era uma parada muito política, analítica, focada na burocracia internacional e na geopolítica de como cada país respondeu à crise. O primeiro roteiro seguia essa linha mais realista e madura, mas aí a Paramount amarelou. Os executivos olharam para aquilo e pensaram que o público de massa não queria ver debate político da ONU em um filme de zumbi. Eles queriam ação, correria, explosão e o Brad Pitt salvando o mundo no braço. Foi aí que chamaram o Matthew Michael Carnahan para reescrever o universo de Guerra Mundial Z, a representação dos zumbis. Se você é um purista do gênero, daqueles que cresceram assistindo aos clássicos do George Romero, como A Noite dos Mortos-Vivos ou Despertar dos Mortos, ou se você passou anos acompanhando o ritmo arrastado de The Walking Dead, a primeira vez que você viu os infectados desse filme deve ter sido um choque cultural tremendo. Aqui, o zumbi deixa de ser aquela criatura lerda, decrépita, que se arrasta gemendo miolos pelos cantos e que você consegue facilmente despistar dando um passo mais rápido para o lado. Em Guerra Mundial Z, a infecção transforma o ser humano em um predador em hipervelocidade, movido por uma fúria cega, mecânica e coletiva, que funciona quase como uma mente de colmeia. Essa mudança radical no comportamento dos monstros foi o que gerou a maior onda de debates entre os fãs na época do lançamento. Muita gente reclamou, dizendo que aquilo descaracterizava o mito do zumbi clássico, transformando-os em meros monstros de efeitos visuais de computador. Mas eu preciso ser bem sincero com vocês. Para a escala de blockbusters modernos, essa foi a decisão mais acertada que o estúdio poderia ter tomado. O zumbi lento funciona perfeitamente bem em ambientes fechados, em suspense de sobrevivência psicológica de baixo orçamento, onde o verdadeiro perigo vem do isolamento ou do próprio egoísmo humano. Mas quando você quer mostrar o colapso de uma superpotência global como os Estados Unidos, ou a queda de uma fortaleza militar em Israel em questão de minutos, você precisa de uma ameaça que tenha a força e a velocidade de um desastre natural. O design de som dessas criaturas é uma obra-prima de horror por si só. Eles não emitem aqueles gemidos graves e arrastados tradicionais. O som que os zumbis de Guerra Mundial Z fazem é um misto de cliques rápidos, estalos de mandíbula bizarros e gritos agudos, estridentes, que parecem o guincho de um animal raivoso ou de uma máquina biológica com defeito. Quando Jerry Lane está trancado naquele cofre de vidro na ala B do laboratório da OMS e o zumbi sobrevivente se aproxima dele, aquele som de dentes batendo repetidamente no ar cria uma agonia psicológica indescritível no espectador. Você sente a ameaça ali, na sua cara.
Não é um monstro querendo te devorar por fome. É um vírus puramente agressivo, usando aquele corpo como uma ferramenta violenta para quebrar a sua resistência e injetar o patógeno na sua corrente sanguínea. E a forma como eles se movem em massa é o grande diferencial visual do filme. A equipe de efeitos visuais usou dinâmicas de fluidos e comportamentos de colônias de formigas, ou enxames de gafanhotos, para programar a movimentação digitais das grandes multidões de infectados. Eles não correm como indivíduos independentes. Eles se jogam, se empilham, fluem pelas avenidas como se fossem uma onda de lama viva, devastando tudo o que encontram pela frente. Aquela cena em Jerusalém, onde os zumbis começam a escalar a parede monumental, criando uma pirâmide humana de corpos que despenca para o outro lado, é de um impacto visual absurdo. Eles não se importam em quebrar os próprios ossos, despencar de alturas imensas ou rasgar a própria pele. A dor física não existe para eles, o que torna essa força da natureza praticamente impossível de ser contida por métodos militares tradicionais. É o triunfo do caos biológico sobre a civilização organizada. Sabe uma parada que eu me deixa muito intrigado quando eu paro para analisar a produção de Guerra Mundial Z? É como eles conseguiram equilibrar essa loucura visual de computação gráfica com locações reais que dão uma textura muito crua para o filme. Se a gente prestar atenção na parte técnica, na fotografia e na escolha de onde rodar cada cena, dá para perceber o quanto o filme se esforça para que aquele apocalipse pareça o mais documental possível nas partes onde o bicho pega de verdade no chão. Um dos exemplos mais maneiros disso é a sequência inicial na Filadélfia. Na verdade, aquela correria toda no trânsito engarrafado não foi filmada nos Estados Unidos, mas sim nas ruas de Glasgow, lá na Escócia. A produção transformou o centro da cidade escocesa inteira em uma metrópole americana, trocando as placas das ruas, trazendo carros com placas de Nova Jersey e Filadélfia, e espalhando ônibus urbanos típicos americanos pelos cruzamentos. O governo de Glasgow liberou várias avenidas principais por semanas, o que permitiu ao diretor Mark Forster colocar centenas de figurantes correndo desesperados, carros batendo de verdade e fumaça subindo pelos prédios históricos. Essa textura de cidade antiga europeia, misturada com a maquiagem americana, dá uma sensação de claustrofobia visual muito foda. Você sente o peso do asfalto, a sujeira da fumaça e o pânico real das pessoas trombando umas nas outras. Isso faz com que o primeiro impacto com os zumbis seja muito físico, muito tátil, antes do filme apelar para as grandes massas digitais de efeitos de computador. E por falar em locações icônicas, toda aquela parte monumental de Jerusalém também tem uma história de produção bizarra de foda. Obviamente, por motivos de segurança e logística militar extrema, eles não puderam filmar diretamente em Israel. A equipe de produção viajou então para a ilha de Malta, no Mar Mediterrâneo, e usou as fortificações históricas de uma cidade chamada Valeta para recriar as muralhas e os becos estreitos de Jerusalém. Cara, aquela ilha de Malta tem uma arquitetura de pedra calcária amarelada que, na tela, fica idêntica ao visual do Oriente Médio. Quando você vê o Jerry Lane caminhando por aquelas ruelas cheias de refugiados, com tecidos coloridos estendidos, mercados de rua e barreiras militares com arame farpado, você compra a ideia de que o cara está no coração do santuário israelense. A luz estourada do sol de Malta dá um tom quente e poeirento, que contrasta de forma absurda com o visual cinzento e azulado que o filme adota quando vai para a Coreia do Sul ou para o país de Gales. Essa paleta de cores, inclusive, é um trabalho de mestre do diretor de fotografia Robert Richardson, que já trabalhou com caras do calibre de Quentin Tarantino e Martin Scorsese. O Richardson usou uma abordagem muito inteligente. Cada país que o Jerry visita tem uma identidade visual completamente única, que dita o humor daquela fase da investigação. A Coreia do Sul é pura escuridão, chuva pesada,
lanternas estourando no meio do breu e tons de verde militar que deixam você tenso, sem saber de onde vai surgir o ataque. Jerusalém é o oposto, é aquela luz branca, crua, solar, onde o perigo surge em plena luz do dia, no meio de uma multidão barulhenta. E quando a gente vai para o país de Gales, no terceiro ato, o filme adota um visual hospitalar, frio, com corredores brancos, luzes fluorescentes piscando e tons azuis metálicos que reforçam o clima de isolamento científico e suspense clássico de laboratório. É uma jornada geográfica que você faz não só pelo roteiro, mas principalmente pelos seus olhos. Agora, vamos dar uma aprofundada na música e no design de som, porque, gente, sejamos honestos, um filme de zumbi só funciona se o som for visceral. Você pode ter a melhor computação gráfica do mundo, mas se o áudio for genérico, a experiência cai por terra. Em Guerra Mundial Z, o trabalho de trilha sonora, que foi comandado pelo Marco Beltrami, é um elemento que trabalha no seu subconsciente para te deixar desconfortável durante quase 2 horas. O Beltrami é um veterano em criar tensão. Ele fez trilhas icônicas de filmes como Pânico e Logan. E aqui, ele optou por algo que foge daquela música de ação bombástica e óbvia. Ele usa sons metálicos, sintetizadores dissonantes e uma percussão seca que parece o bater de corações acelerados, o que aumenta a nossa ansiedade a cada cena. Uma das escolhas mais interessantes, e que eu comentei lá no começo, foi o uso da banda Muse. A música The Second Law, Isolated System, foi integrada de uma forma tão cirúrgica que parece que a trilha foi escrita especificamente para o filme. Sabe aquele momento em que a contagem regressiva começa, quando você sente que o mundo está se desfazendo e o Jerry está tentando ligar os pontos antes que tudo colapse? Aquela batida eletrônica frenética, quase mecânica, é o que dita o ritmo da corrida contra o tempo. O Muse tem esse estilo meio apocalíptico, meio grandioso, que casa perfeitamente com a proposta do filme. Você sente que a música está gritando o mesmo que o espectador. Corre, se esconde, o vírus está vencendo. E tem também um detalhe técnico no design de som que eu sempre reparo toda vez que reassisto: o silêncio. No cinema, saber usar o silêncio é uma arte perdida. Em muitos blockbusters de ação atuais, o som é uma parede de ruído constante, com explosões, gritos e trilha orquestral subindo o tempo todo. Mas em Guerra Mundial Z, o som desaparece propositalmente em momentos cruciais.